com o Ministério Público, deixar com a emenda do senador Mercadante. Eu acho que foi brilhante, Mercadante, sem brincadeira, tirando de alguma forma, tirando essa expressão, e com o aceite do trabalho realizado pelo Antônio Carlos Valadares, pelo senador Antônio Carlos Valadares, com as emendas aceitadas também do catalisador, do nosso querido Hélio Salgado, eu tenho certeza, presidente Demóstenes, que está muito bem construído esse projeto agora. Você vê que a Defensoria Pública presente aqui, toda ela concorda, porque está sendo muito bem construído. Está falando só de coletivos ou individuais homogêneos. E aí o direito difuso estaria fora dessa exigência, que no meu ponto de vista não está. Acho que tanto... Não, entendi, Vossa Excelência. Portanto, eu concordo no mérito, retirar os dois últimos casos para ficar que o direito difuso, individual ou coletivo homogêneo está vinculado sim ao hipossuficiente. Então eu sou favorável a retirar. Acho que é uma emenda de redação. Ótimo. Não é uma emenda de merda, é uma emenda de redação. Está precisando o texto, está compatibilizando com a emenda de redação que o relator fez no artigo 1º, que vincula o artigo 5º da Constituição. Portanto, é uma emenda de compatibilização da redação. Perfeito. Retirar os dois últimos casos é compatibilização da redação, é uma emenda de redação. Deixa eu falar com você antes. Pela ordem, presidente. Então, em face do debate que aqui foi estabelecido, eu proponho o seguinte, que suprima-se as expressões nesses dois últimos casos, é uma emenda de redação. Sim. E de alguma forma do inciso 7º do artigo 4º da Lei Complementar número 80. Perfeito. Batido o martelo. Batido o martelo. Batido o martelo. Com a palavra o senador Arthur Virgílio. Senhor presidente, eu represento um estado onde praticamente inexiste a Defensoria Pública no interior. E, portanto, eu entendo que a ideia posta pelo senador Luiz Mercadante, a mim me satisfaz perfeitamente. Porque acaba de uma vez por todas com a tal invasão ou não de competência no que seria a atribuição do Ministério Público. Defender os carentes é a missão, princípio fundamental e nobre da Defensoria Pública, e assim fica resolvido. Já havia a Lei 11.448, que estabelecia a possibilidade de Defensoria Pública, também ela entrar com ação civil pública. Mas agora, me parece que com muita habilidade, o líder Mercadante estabelece aquilo que pode pacificar. E eu vejo que isso é muito bem compreendido pelo relator Valadares, que faz um trabalho percussente, um trabalho clarividente, um trabalho justo. Eu também não quero me colocar naquela posição maniqueísta de ficar contra ou a favor do Ministério Público ou contra a favor da Defensoria. Eu estou diante de uma situação de fato. Eu imagino que, cantando a minha aldeia, eu estou sendo universal. O meu Estado, como tantos outros, ele carece de uma Defensoria Pública estruturada, uma Defensoria Pública preparada, que tenha meios para atuar, porque no meu Estado, no interior do meu Estado, as pessoas, na sua maioria, nem conseguem demandar. Sequer sabem que têm direitos, sequer têm seus direitos mínimos reconhecidos. É muito fácil tomar a terra de um interiorano do Amazonas. Ele nem sabe, talvez, que tem direito a reivindicar sua terra. Portanto, o nobre dessa discussão toda é nós sairmos daqui com o papel da Defensoria Pública resguardado, ampliado e fortalecido, porque é uma satisfação que estaremos dando de cidadania a milhões e milhões de cidadãos brasileiros que hoje estão desprovidos dela. E, no mais, eu entendo que fica bem estabelecido que o papel meritório do Ministério Público é um e o papel meritório da Defensoria é outra, a partir da ideia que aqui foi muito oportunamente trazida pelo senador Luiz Mercadante. Agradeço, Vossa Excelência. A palavra será deferida ao senador Inácio Arruda, Marina Silva, Renato Casagrande e Marcelo Crivella. Inácio Arruda. Senhor presidente, nós consideramos que o acordo ora apresentado satisfaz os anseios da Defensoria Pública. Precisamos ter simplesmente o cuidado para que ela não seja considerada como de mérito pela mesa, porque isso resultará em um novo esforço, mas acho que o acordo garante o papel significativo que a Defensoria Pública tem já constitucionalmente e que precisava ficar clareado na legislação infraconstitucional. Acho que nós alcançamos finalmente esse objetivo.
tenho a convicção de que a Defensoria Pública tem tanto trabalho para fazer em relação aos pobres e ainda muitos miseráveis que vivem no Brasil, que é uma injustiça qualquer afirmativa no sentido de que a Defensoria Pública abriria espaço para a defesa dos ricos no Brasil. Eu considero que isso é lastimável. O espaço da Defensoria Pública é enorme, o trabalho que ela tem para fazer é enorme. Muitos estados não conseguiram ainda nem manter ou abrir um quadro de defensores públicos que tenha condições de defender os que estão já na cadeia, uns de forma injusta, uns já cumpriram até a pena que deveriam ter e ainda não conseguiram um defensor para poder garantir a defesa. Então, se nós não conseguirmos alcançar nem esse objetivo, imagina os interesses coletivos, difusos. Eu dei aqui o exemplo claro de onde eu vim, lá da minha origem, que é de gente pobre, gente simples, que precisa de uma atenção coletiva, e esse papel não é do Ministério Público, porque ele tem outras grandes atribuições que jamais a Defensoria Pública irá atropelar. Por isso, eu considero que o acordo patrocinado junto com o relator é significativo. Se ficar alguma dúvida, tiraremos isso no plenário com a mesa diretora. Mas acho que o acordo que foi conduzido pelo nosso relator e por Vossa Excelência, juntamente com a emenda que é apresentada por Mercadante, acho que atende aos interesses de todo neste momento. Por isso, somos pela aprovação do relatório apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares. Eu aguardo só a conclusão de Vossa Excelência para colocar em votação. Senadora Marina Silva. Senadora Marina Silva abre mão da palavra. Vamos à votação, Senador presidente. Renato Casagrande. Senhor presidente, senhores senadores, eu serei rápido, mas não posso deixar de manifestar pela importância desta matéria. Uma matéria que dá um passo adiante na estruturação da Defensoria Pública, indicando claramente os objetivos e ampliação das suas funções institucionais, regulamentando a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria, a democratização e modernização da gestão da Defensoria Pública e a seleção e formação de defensores públicos. Então, é uma matéria que dá um passo adiante, porque tem muitos estados que ainda não organizaram decentemente a sua Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é um instrumento importante no combate à criminalidade e, naturalmente, é uma instituição importante para que nós, de fato, possamos fazer justiça. Então, eu quero ressaltar a importância do projeto. O acordo feito, e eu quero parabenizar aqui o senador Antônio Carlos Valadares, o acordo feito foi um acordo possível, mas um acordo que busca o equilíbrio, que busca harmonizar as funções do Ministério Público, as funções da Defensoria Pública. Então merece todo o nosso apoio. Algumas questões a serem decididas pelo Supremo Tribunal Federal, mas este projeto que estamos aprovando, ele aponta na direção de deixar clara qual é a função da Defensoria, de deixar clara qual é a função do Ministério Público, áreas de sombreamento que por acaso existam no decorrer dos próximos debates, naturalmente, em outros projetos, o Senado e o Congresso, nós teremos condições de aperfeiçoá-los. Mas eu acho que estamos dando um passo importante nesse momento, senhor presidente. Ao mesmo tempo em que os insatisfeitos, que ainda têm algum problema em relação à constitucionalidade, a dúvida quanto a ela, vai trabalhar junto ao presidente da República para que haja veto de alguma matéria. Eu, da minha parte, me dou por satisfeito, acho que foi um trabalho muito bom. Os senhores estão de parabéns, a Defensoria Pública passa a ter uma lei à altura da sua organização. Nós vamos lutar muito assim. Quando eu entrei pela primeira vez numa promotoria de justiça para ser promotor, estava sentado no meu lugar um promotor ad hoc. Estava sentado um promotor, antes da Constituição de 88, que não era da carreira, mas que era o possível. Por quê? A justiça não ia andar, uma vez que o Estado não nomeava promotor de carreira. Hoje o Ministério Público está num outro patamar. E hoje os senhores se considerem num outro patamar. Os senhores são hoje aquela função essencial ao Estado, à justiça, ao funcionamento democrático, à assistência aos pobres, e isso os senhores devem se orgulhar. Foi um trabalho dos senhores. Eu também participei aqui
na Constituinte como lobista do Ministério Público, lobista no bom sentido. Participei depois na formulação da lei nacional e da lei estadual do Ministério Público. E os senhores estão tendo essa oportunidade. Muitos vão querer saber por que os senhores não conseguiram o céu. Mas os senhores digam, nós não chegamos ao inferno. Estamos aqui, mais ou menos, numa situação muito boa. Presidente. Exatamente. Até porque isso, né? Presidente, Vossa Excelência foi indelicado. E não é feitio de Vossa Excelência. Né? Não conceda a palavra. Em votação, o projeto de lei da Câmara número 137. As senhoras e senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vossa Excelência, senhor presidente.